Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 3 aí da Lei Orgânica do Município de Cruz das Almas, tá? Então a gente vai falar hoje da competência privativa, deixa eu pegar meu microfone aqui, e a competência comum. A gente sabe que o município ele tem autonomia para autonomia política, autonomia legislativa, autonomia financeira. A gente sabe que o município tem essas autonomias, como a gente já estudou, né? Então, quais são os poderes do município? O legislativo e o executivo. O executivo administra e o legislativo cria as leis, né? O legislativo ele vai trabalhar em conjunto com o poder executivo, tá? Para você entender isso na hora de você estudar competência privativa. Então, é competência privativa do município, né? Então, é privativo o quê? Ele vai dizer aqui, ó, o município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Então, o município ele tem uma competência privativa. Se é privativo, é dele, é só dele. A gente vai falar da competência privativa e da competência comum. A comum vai envolver a União, o Estado e o município, tá? O que eu vou te dar de bizu aqui? Porque são muitas, ó. Se você observar, são muitas aqui. A gente vai fazer, ó, tá vendo? Isso aqui é a competência só do município. Ó, é só do município, tá? Existe um macete, perdão. Existe um macete para você, né? É assim, é um macete, não é o macete que eu vou dar aqui, não quer dizer que você tem que levar tudo ao pé da letra que eu tô falando, não. É só para você ter uma base ali, para você realmente, na hora da prova, não se confundir. Aqui você vai perceber que a competência privativa tem 39, mais de 40, né? Mais de 40, tá vendo? Tem 44. 44, não, 46. 46. Ainda tem mais esses parágrafos aqui, tá? Tem 46. Pô, Thiago, como é que eu vou gravar tudo isso daqui, né? Como é que eu vou gravar isso daqui na hora da prova? Porque a banca ela vai fazer a diferenciação da competência comum e da competência privativa. A comum, ó, se você observar, tem 15, né? 16, na verdade. Tem 16. Então, eu faço isso na hora de estudar. Eu gravo só a competência comum. Porque o que não é comum é privativo. Tá? Eu gravo, eu pego isso daqui, leio várias vezes, mas você vai entender como é que funciona. Só, eu vou te dar uma ideia, só para você entender, porque quando você lê a questão, você vai saber se é uma competência comum ou privativa logo de cara. Claro que existem algumas coisas que eu vou falar aqui no vídeo e você vai perceber que são parecidas, tá? Então, qual é a competência privativa do município? A gente sabe que o município pode legislar e executar suas leis, tá? Legislar. Quem que vai legislar isso aqui? Ele vai fazer logo a primeira pergunta ao verbo. Quem que vai legislar? Sobre assuntos de interesse local. Opa, se é local, é do município, tá? Se você vê a palavra local, você vai perceber que é uma competência só do município. Aí ele vai colocar aqui, ó, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então ele está dizendo suplementar significa complemento. Então, por exemplo, uma lei federal vai dizer quais são os locais onde... não, um restaurante ele tem ali que seguir umas regras de higiene, né? Ele tem que seguir algumas regras ali de higiene, algumas regras né, de fiscalização, né? Algumas regras fiscais. Então, ele vai... Então, por exemplo, um restaurante ele tem que definir ali as normas, né?
para manipulação de alimentos, para higiene, padrões de armazenamento. Existem leis estaduais que aí vão dizer, né, para obtenção de licenças, procedimentos para renovação. Então, isso aí são leis estaduais e federais. Então, ela pode complementar. Como é que seria esse complemento? Ela pode adicionar normas ali específicas relacionadas à condição climática dos locais que afetam o armazenamento e a manipulação do alimento. Ela pode, né, se a cidade estiver ali numa região costeira, a legislação municipal pode estabelecer normas específicas para restaurantes à beira-mar, né, como cuidados adicionais com a preservação do ambiente natural. Então ela pode complementar essas leis, tá? Ela pode suplementar. Suplementar significa complementar, tá? Então você vai fazer sempre a pergunta ao verbo. Quem que vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber? Quem é? Se é para suplementar, se é para complementar, você vai complementar alguma coisa que já existe, né? Você não vai complementar, você não vai suplementar. Quem que vai suplementar? É o município. Quem que vai suplementar a legislação federal e estadual? É o município. Tá? Elaborar diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano plurianual. Quem que vai elaborar isso daqui? Claro que existe a criação de diretrizes orçamentárias, né, que é a LDO, no Estado. Existe. Mas ele não vai estar falando do Estado, ele não vai estar falando da União. Está falando de quem? Quem que vai elaborar as diretrizes orçamentárias? A lei orçamentária anual, que é a LOAS, né? E o plano plurianual. Geralmente quem cria isso daí é o município. O município pode criar suas próprias leis orçamentárias. Se ele tem a autonomia para administrar, ele tem a autonomia para legislar. Então isso daqui é a autonomia que ele tem. Tá? Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas. Quem que vai instituir aqui? E arrecadar tributos. Você sabe que o município ele tem autonomia financeira, né? Se ele tem autonomia financeira, ele pode arrecadar tributos. Bem como aplicar suas rendas. Observe que tem um suas ali, suas. Se é suas, é de quem? É minha. Se é só minha, não é mais de ninguém. Então é essas coisinhas assim que você vai pegando na hora da prova, né? Para você lembrar. Fixar, fiscalizar. Quem fiscaliza? Poder Legislativo. Opa! Então, né, se ele falar fiscalizar de uma forma ampla, não tem como. Ele sempre vai falar só do município, que você está estudando só o município, né? Porque o Estado pode fiscalizar também. Ele pode fiscalizar, mas ele tem autonomia para fiscalizar. Ele não depende do município nem da União para fiscalizar. Ele depende só dele. Não é uma fiscalização geral de todo mundo. Não é a União, o Estado e o município fiscalizando todo mundo. É uma entidade só. Um ente federativo só. Então você vai perguntar o verbo. Fiscalizar, fixar e fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Quem que faz isso? O Estado faz isso também. A União faz isso também. Mas ele está falando de quem? Ele não pode estar falando do Estado, que você está estudando a lei orgânica. Então, fixar, fiscalizar. Opa, o município tem autonomia para fiscalizar. Então, é privativo. Porque não é uma fiscalização geral. É uma fiscalização de um ente só. Todos os entes fiscalizam, mas eles não fiscalizam junto. Eles fiscalizam um de cada vez ali. Ele tem autonomia. Mas ele está falando de autonomia de um só. Ele não está falando da autonomia do Estado nem da União. Ou ele vai falar da autonomia do município, ou ele vai falar da autonomia de todo mundo. Tá? Então, quem que fiscaliza? É o município. Então, beleza, você vai pegando esses bizus. Criar, organizar e suprimir distritos. Distrito é de onde? Distrito é do município. Não pode ser distrito do Estado. Claro que está dentro do Estado também. Mas ele vai falar, né? O distrito, você vai saber que o distrito está dentro do município, pô. Eu sei que o município é porque tudo é uma organização, né? União, Estado e município. Aí dentro do município tem o distrito. O distrito está dentro do Estado? Tá. Mas quem que cria os distritos? Não pode ser o Estado. Quem que cria os distritos? Não pode ser o Estado. Tá? O Estado pode até criar um município.
Aí dentro do município vai ter autonomia para criar os distritos. Mas você vai saber, né? Distrito é município, tá? Se ele falar criar, organizar, suprimir distrito, você sabe que a autonomia é privativa do município. Não é comum de todos, é só do município. Beleza? Então, essas coisas. Mas tem coisas aqui que você vai ler, a gente vai chegar lá, tem coisas aqui que você vai perceber que é parecido a competência privativa da comum, que é aí que a banca vai te pegar. Ó, dispor sobre a organização e a administração. A administração, se é administração, alguém está administrando. O município tem autonomia para administrar? Tem. E exercer e execução dos serviços municipais. Pô, se é do município, é uma competência privativa do município, não tem como errar. Mas observe, ó, dispor sobre a administração. Opa, sempre vai assim por partes o texto. Sobre a administração, quem que administra? O município pode administrar, ele tem autonomia administrativa. Utilização e alienação de bens públicos. Opa, o município ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Desculpa, de direito público. Se ele é uma pessoa jurídica, ele tem direitos e deveres. E ele também pode alienar bens. Alienar significa vender, doar, alugar. Ele pode, o município tem essa autonomia. Então ele está falando aqui de quem? Opa, administração. Eu tenho autonomia administrativa, o município tem. Alienação de bens. O Estado pode ter alienação de bens? Pode, mas ele não está se referindo ao Estado. Ele está se referindo ao município ou a todo mundo. Ou é um ou é todo mundo. Então aqui você vai saber que é um ente federativo. Quem é o município? Quem é que aliena bens? O município. O Estado pode alienar bens também. Mas ele não vai falar do Estado nem da União. Ele vai falar só do município ou de todo mundo. Beleza. Vamos seguir. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos. Ah, Tiago, existe servidor público estadual. Beleza. Mas não existe servidor público geral. Você vai ver ali a Lei 8.112, você vai ver o Estatuto dos Servidores Federais. Aí sim, aí você vai basear essa lei para aqui para o Estado. O Estado vai se basear. Pô, calma aí. Eu sei que existe essa lei aqui. Só que, por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto, né, dos Servidores Federais, ela vai dizer que você entra em exercício em 30 dias, em 15 dias. No Estatuto do município, tem município que é 30 dias, tem município que é 15, tem município que é 10. Tá? Então, cada um tem a sua autonomia para criar o seu regime jurídico dos servidores públicos. Então, quem organiza o quadro e estabelece? É o Estado? É a União? É todo mundo? Não pode ser. Porque cada um tem autonomia para criar o seu. Então, ele está falando de quem? Só pode ser do município. Beleza? Organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Viu? Local é município. Viu? Local aqui, a competência é privativa do município. Inclusive transporte coletivo. Ela pode mudar, pode colocar transporte, sei lá, privativo, transporte comercial. Ela pode mudar isso daqui, tá? Então, pense sempre como é que uma banca funciona. Manter com a cooperação técnica e financeira. Quem que vai manter com a cooperação? Alguém vai cooperar. Com quem? Com a União e o Estado. Mas a banca pode te confundir isso daqui. Ela pode colocar isso aqui como competência comum. Mas aqui você sempre vai perguntar o verbo. Manter. Quem que vai manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado? Né? Quem que vai manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado? Programas de educação. Quem? O município vai receber essa cooperação. Mas aqui, observe que fica parecendo que é uma competência comum. Você cooperar com alguém não significa que é a competência. Competência significa o quê? Então, o que significa competência aqui? Competência, no termo jurídico, significa uma atribuição legal de um órgão ou ente para executar suas funções, poderes e responsabilidades em determinadas áreas. Né? Então, se você tem uma competência para aquilo, né, se você tem uma competência
Se você tem uma competência para alguma coisa, significa que você é apto para fazer aquela coisa, né? Então, manter com a cooperação técnica e financeira da União e o Estado. Mas aqui é com a cooperação, não é com a união. É com a cooperação. Os poderes, eles são o quê? Eles são independentes e harmônicos, eles se harmonizam. Então, aqui ela pode colocar como uma competência comum. E não é uma competência comum, porque tem a palavra cooperação. Toda vez que você vê a palavra cooperação, você sabe que é privativo, tá? Pegar esse bizu aí. Ó, instituir, executar e apoiar. Quem que vai instituir, executar e apoiar? Quem é? Programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Quem que vai instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais? Você sempre vai fazer a pergunta ao verbo. Aí você vai falar, pô, programas educacionais e culturais, quem é que faz os programas educacionais? É o município. O Estado também faz, mas ele não está falando do Estado. É aquela coisa, vai voltar tudo aquela coisa que eu falei, tá? Então sempre ficar atento a isso. Amparar de modo especial os idosos e os portadores de deficiência. Observe que aqui também parece que é uma competência de todo mundo, porque o Estado ele tem que ter aí, né, um amparo com os idosos, portadores de deficiência. Mas existe uma palavrinha aqui, ó, de modo especial. Se é de modo especial, tem alguma especialidade. Quem que vai ter esse modo especial? É o município, porque já existe uma lei estadual falando dos portadores de deficiência, né? Já existe essa lei. Só que quem que vai fazer de um modo especial? Aí é o município, que ele vai criar ali uma instituição, né, que cuide mais dos idosos, que perceba já essa parte. Então observe que ela vai te pegar no detalhe, tá? Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas, papapá. E tem aqui, organização comunitária. Comunitária vem de comunidade. Comunidade vem de onde? Comunidade vem de vila, de bairro. Então isso está associado ao município. Então sempre faça essa ligação. Aqui a gente está passando só um bizu, claro, você tem sua metodologia de estudo. A gente só está passando uma técnica aqui para na hora da prova você pensar, pô, a competência do município envolve ela ter autonomia para administrar seus próprios interesses. Beleza. Ela tem autonomia legislativa, então se tiver alguma coisa relacionada à lei, eu vou ficar atento. Se tiver alguma coisa relacionada à administração também. A administração envolve tudo. Por exemplo, os horários de funcionamento do comércio. Ó, tá vendo? Tem alguma coisa a ver. Beleza? Então, eu sugiro que você dê uma lida. Como é que eu faço para gravar? Eu sempre gravo a competência comum. Tá vendo? Ó, prestar com a cooperação. Viu cooperação, você sabe que é competência privativa. Porque ela está prestando com a cooperação técnica e financeira. Ela recebe repasses financeiros também do Estado, da União. O município recebe repasses. Então precisa ter essa cooperação entre a União e o Estado, né? Serviço de atendimento à população, à saúde da população, inclusive assistência nas emergências, médicos hospitalares, de pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênio com entidades especializadas. Perceba que tem cooperação aqui. Você sabe que é uma competência comum, porque ela está recebendo repasse da União, mas ela tem autonomia, tá? Se ela tem autonomia, ela está recebendo só uma cooperação, tá? Planejar e controlar de forma adequada, ordenar o uso, parcelamento e ocupação do solo. Existe uma lei, que é a lei de ocupação do solo, que é municipal, que ela tem autonomia para isso. Ela pode escolher onde é área urbana, onde é área rural, né? Ela pode estabelecer a delimitação. Aqui começa a área rural, aqui não começa. Em seu território. Em seu território é seu. Tá? Se é seu, não é mais de ninguém. Beleza? Então, assim, ó, aqui, ó, estabelecer normas de edificações, loteamento, né? As normas de edificações, IPTU, loteamento, né? Arrumamento, zoneamento urbano, rural, escolher onde é área urbana e rural. Limitações urbanísticas, ó. Urbano, rural, você sabe que tem uma coisa a ver com o município. Tá? Aí instituir, planejar, fiscalizar. Quem que vai instituir, planejar e fiscalizar? Você já faz logo a pergunta ao verbo. Programas de desenvolvimento urbano. Urbano, ó, urbano,
urbano, rural, município, você já sabe que tem uma ligação. Nas áreas de habitação, saneamento básico, papapá. Tá? Então, ó, conceder, isso aqui eu estou fazendo um resumo, por quê? Porque é sempre bom você fazer a sua leitura e fazer suas anotações para você gravar do jeito que você quiser. Porque cada um tem um estilo. Eu tenho um estilo de estudar, você tem outro. E assim a gente vai unindo esses estilos e vai adaptando, né? Vai suplementando, vai adicionando, né? Conceder e renovar a licença, ó, conceder. Quem que vai conceder e renovar a licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais? Presta atenção nesse aqui, ó, no 20, que o 20 é muito parecido, isso aqui é competência privativa. Ele é muito parecido com esse daqui, ó, da competência comum, que é de todos aqui, ó, município, União e Estado. Ele é muito parecido com esse daqui, ó. Conceder licença ou autorização para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, extrativos, imobiliários e similares com potencial de impacto ambiental. Isso aqui é uma competência comum, é de todo mundo. Mas olha como parece. Olha como parece. Conceder e renovar a licença para localização e funcionamento, papapá, ó, estabelecimentos industriais, comerciais. Aí no outro tem extrativos. Aí tem outro lá, né, tem mais coisas, mas ela pode colocar, ela pode te confundir. Então prestar atenção, tá? Ó, organizar e manter serviços de fiscalização. Opa! Fiscalização, eu tenho autonomia de fiscalizar. Geralmente é a Câmara do município, né? Geralmente é a Câmara que fiscaliza. São os vereadores. Eu tenho autonomia para fiscalizar. Aí você vai ver se essa fiscalização é municipal. Você vai ver sempre se é municipal. Se for municipal, é privativo. Porque não vai ser estadual e nem da União, né? Ou vai ser de todo mundo ou vai ser de um só. Fiscalização. Opa, eu tenho autonomia para fiscalizar. Necessário ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Olha aqui, polícia administrativa. E aí? Quem é a polícia administrativa? Né? Polícia administrativa, pô, polícia administrativa. Polícia administrativa, Guarda Civil Municipal. É uma polícia administrativa. Né? Aí você vai lembrar que é do município. Fiscalizar, quem é que vai fiscalizar? Eu tenho autonomia para fiscalizar, aí você vai ler o resto. Nos locais de venda, peso mediante condições sanitárias, nos gêneros alimentícios, observada a legislação federal. Se você vê que é observada a legislação federal pertinente, você vai saber aqui que alguém está observando essa lei. Quem é que está observando essa lei? É todo mundo que está observando a lei federal? A lei federal está observando ela mesma? Não tem como. Então, quem que está observando? Observada a legislação federal. O município está aqui, ele está observando a lei federal. Então você já vai saber que é uma competência privativa, tá? Dispor sobre o depósito. Quem que vai dispor? Você sempre faz a pergunta ao verbo. A venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência da transgressão e legislação municipal. Se é legislação municipal, filho, não tem para onde correr, é privativo, tá? Então sempre pega esses bizus, sempre pega essas dicas. Ó, dispor sobre regimento, guarda, vacinação, captura de animais com a finalidade. Isso aqui é zona rural. Né? Captura de animais, zona rural. Pô, zona rural, né? Finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias que possam ser portadores de transmissores. Pô, se é animal, eu estou falando de zona rural. Se é zona rural, é município. Tá? Então você sempre vai fazendo essas ligações. Eu sempre faço isso para lembrar. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar. Disciplinar, quem que vai disciplinar? A tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais. Se é municipal, filho, é do município. Observe que é muito local, né? Sinalizar vias urbanas e estradas municipais. Ah, então aqui já matou. Tá vendo? Se é municipal, é do município. Regulamentar. Quem que vai regulamentar? Eu tenho autonomia para regulamentar? Tenho. Se eu tenho, eu estou falando de mim, do município ou de todo mundo? Observe que eu estou falando isso, mas lá na competência comum você vai perceber que também existe essa semelhança. Essa semelhança, tá? Ó, regulamentar a utilização de logadores públicos, especialmente o perímetro urbano. Se é no perímetro urbano, é o quê? Urbano, rural, município, você já vai fazer a ligação, tá? Tudo isso daqui é competência
privativa. Aí beleza, você deu uma lida aqui, ó, adquirir bens, eu tô pulando porque eu gosto muito de estudar isso daqui, beleza? Então você dá uma lida nisso aqui, vai pegando esses macetes, vai ouvindo aqui a minha aula e vai pegando esses macetes. Aí vai chegar na competência comum. Aí a competência comum ele vai dizer o quê? Ó? É de competência administrativa comum do município, da União e do Estado. Todo mundo vai ser envolvido. Zelar. Quem que vai zelar? Aí você vai ler o resto. Pela guarda da Constituição. Opa! Se tem Constituição, lei maior. Quem que vai zelar pela Constituição? Aí quem tem que zelar é o Estado e o município. Observe que é todo mundo. Tá? Ó, pela Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Mas aí vai chegar uma hora aqui que vai dar uma dificuldade. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência. Não parece que é uma competência privativa do município, que ela tem que cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência, como a gente viu lá. Mas observe, cuidar da saúde. A saúde não é muito amplo? Cuidar da saúde. Se ela falasse cuidar da saúde dos hospitais municipais, aí é outra coisa. Mas cuidar da saúde, observe que é mais amplo. Então é competência de todo mundo. Proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, então é todo mundo. Proteger documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Isso daqui também poderia ser uma competência do município, só do município. Né? Proteger os documentos. Quem que vai proteger os documentos? É só o município? Aí você vai fazendo essas perguntas. Tem coisas que você vai ter que gravar. Porque, por exemplo, ó, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Isso muito bem pode ser uma competência privativa só do município. Aí você vai ter que lembrar que isso daqui é comum, é de todo mundo. Ó, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Observe que é a cultura, a educação e a ciência municipal, do urbano, né? Sempre vai ter lá uma ligação. Mas aqui tá, quem que vai proporcionar o meio de acesso à cultura? É só o município? Só o município que tem poder para proporcionar esses meios de acesso? Então você fica ligado nessa parada. Eu sempre gosto muito de gravar a competência comum. Porque o que não é comum é privativo. Tá? Proteger o meio ambiente, combater a poluição, papapá, entre legislação e ação fiscalizadora estadual e federal. Se tem estadual e federal, você sabe que é comum, que ele já explicou aqui na frase. Né? Preservar as florestas, faunas e floras. Preservar as florestas é só uma competência do município? Não, é competência de todo mundo. Né? Preservar as florestas, a fauna e flora. Não existe só floresta no município. Existe floresta no Brasil todo. Né? Tá vendo? Você pegar esse macetinho, você já facilita na hora da prova. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Ó, parece que é uma competência privativa. Então por isso que eu gravo bem a competência comum. Porque isso daqui parece uma competência privativa, parece que é só do município. Fomentar a produção agropecuária. Agropecuária vem de zona rural, né? Então você vai lembrar, se é rural e município, então ela pode te confundir nisso aqui, tá? Prestar atenção. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais são um elemento básico. A gente sabe Minha Casa Minha Vida é né? É um programa estadual, um programa federal, na verdade, né? Então você sabe que isso daqui é uma competência comum de todos. Se é federal, é de todos. Né? De todos não, mas se é federal, você sabe que vai envolver todo mundo. Tá? Combater causas da pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso aqui muito bem poderia ser encaixado numa competência privativa, porque ela pode combater a pobreza e fatores de marginalização dentro do município. Né? Então, por isso que eu gosto de gravar a competência comum. Tá? Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Né? Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do município do trânsito.
Então aqui ele fala estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. A gente sabe que existe, né, a competência, o município ele não vai criar as leis de trânsito, mas ele vai trabalhar em forma de implementar, né, de ampliar essas leis, como a gente já falou lá em cima. Então, quando ele está falando de estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito, você vai pensar que isso daqui é uma competência privativa, porque o município ele pode implementar uma política de educação para a segurança do trânsito, ele pode, né? Ele só não pode criar as leis. Se ele não pode criar essas leis, ele tem que trabalhar em conjunto, tá? Ele aí não tem autonomia para criar as leis de trânsito, porque as leis de trânsito é o Código de Trânsito brasileiro, não é o Código de Trânsito do município, tá? A gente tem que ficar ligado nisso, beleza? Ele pode estabelecer ali onde vai ficar ligado, as placas de parar, né? Onde que vai colocar as placas vira esquerda, vira direita, onde que é proibido estacionar. Isso daí ela pode fazer, ela pode criar uma política de educação para um trânsito, né, uma cartilha para a educação ao trânsito. Isso ela pode fazer. Ela não pode criar a lei de trânsito, porque o Código de Trânsito ele é geral. Então, por isso que é uma competência comum, porque ela pode trabalhar em conjunto com todo mundo, tá? Beleza? Então, aqui ficou tranquilo, né? Ó, conceder licenças ou autorização para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais é aquele texto que a gente falou que parece com o de lá de cima. Só que aqui tem extrativos e o impacto ambiental, que lá em cima não tem. Então aqui é comum, lá em cima é privativo, tá? Conceder licença, autorização ou permissão e respectiva renovação ou prorrogação para exploração de jazidas de areia desde que apresentados laudos ou parecer técnicos dos órgãos competentes. Então isso aqui é uma competência comum. O município está envolvido com o Estado para criar. Então por isso que é bom você... Observe que lá você entender que é uma competência local é fácil. Mas você entender que uma competência comum é ligado a todos é mais difícil, tá? Ó, fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas. Você vai ver polícia administrativa aqui, já vai pensar que é privativo. Mas aqui ele está fazendo o quê? Fazer cessar no exercício do poder legislativo as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, proteção ambiental. Observe que proteção ambiental é ambiente, né? O meio ambiente como um todo. Funcionalidade, estética e outras de interesse da coletividade. Isso parece muito com uma competência privativa, né? O município ele tem que cessar as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene. Ele tem essa, né? Ele pode fazer isso. Então, eu sugiro que você leia sempre a competência comum, porque são 13. 13? 16. E você tem algumas até que foram revogadas, mas é para você seguir o que está aqui. Então tem 16. Se você gravar as 16, o que não é comum é privativo. Tudo que não é comum é privativo. Aí pegando aquele macete lá do privativo, você já vai matar um monte de questão. Tá? Aqui, ó. Planejar, promover a implementação do sistema de defesa civil, né? Ele fala aqui de defesa civil para atuações em caso de situação de emergência ou de calamidade pública. Então, nesse caso de calamidade pública, o município não fica sozinho. Ele tem, né, existe uma competência do Estado também para se preocupar com essas questões mais sensíveis, né, do município. Então, assim, observe que é sempre, né, uma ligação entre todo mundo, né? Então, para você não se confundir na hora da prova lá, porque a banca ela vai misturar, né? Ela vai colocar o que é competência comum no lugar de competência privativa e vice-versa. Então, pegando esses bizus aí, você vai matar muitas questões, beleza? Show de bola!
E temos aqui, finalmente, a competência suplementar, né? Então, aqui, ó, compete ao município suplementar a legislação federal e estadual. Suplementar significa que ela pode usar as leis para implementar no seu município, né? No que couber, naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à sua realidade e às necessidades locais. Então, ela pode pegar uma lei estadual e federal e implementar, injetar ali no meio da lei uma especificidade ali da sua realidade local, né? Então, ela, por exemplo, existe a lei que o comércio tem que ter um alvará para funcionamento, né? E aí ela pode regulamentar o seguinte, ela pode complementar, ela pode dizer, ó, você tem que ter o alvará, mas você tem que abrir todos os dias às 8 da manhã e fechar às 18, ou então fechar às 17. Aí ela pode, né? Você tem um alvará, mas você tem aí uma legislação que vai se adaptar ali à realidade e à necessidade local. Isso eu usei como exemplo, né? Pode ser outra coisa. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, dê o seu like aqui embaixo. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Beleza? Aquele abraço e tchau!